Agora sim, pessoal, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula ao vivo da unidade curricular de gestão de auditorias da qualidade, né? Da unidade curricular aí, gestão de auditorias da qualidade do curso técnico em qualidade, certo? Pessoal, antes da gente começar a aula, vamos dar uma olhadinha, né, no nosso AVA, tá? Deixa eu abrir aqui para nós. Vamos ver o que temos por lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso roteiro de estudos para nos situarmos, beleza? Estamos aqui então na terceira semana, né? O que que vocês leram durante a semana? Que é o mesmo assunto que nós vamos falar aqui na aula online, né? Capítulo 5, elaboração e validação do plano de auditoria. E capítulo 6, execução da auditoria, tá? Uma coisa para vocês ficarem atentos aqui, né? É a leitura do material online, tá? Não esqueçam de fazer a leitura do material online. E outra coisa é a avaliação online 1, né? Então aqui tem um indicativo que ela iniciou nesta semana, né? E é isso que está acontecendo, beleza? Então, vocês podem ver aqui, se rolarem bem para baixo, a avaliação online 1 de gestão de auditorias da qualidade. Ela iniciou hoje, quinta-feira, 24 de abril de 2025, e se encerra sexta-feira que vem, dia 2 de maio, às 23h59. Tá? Então, vocês têm mais de uma semana para estar fazendo esta atividade. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me buscar aqui no AVA, que eu ajudo vocês, tá bom? Ou até na aula ao vivo da semana que vem, né? Sendo que... não, semana que vem é feriado. Então, já lembrando que semana que vem, então, não teremos aula ao vivo, né? O que vai acontecer, pessoal? Como semana que vem é feriado, a gente não tem aula ao vivo, tá? Então, eu gravei a aula para vocês, a aula número 4, e vou deixar disponível ali no AVA, tá? Tanto a aula, tanto a gravação, quanto os slides, tá? Então, vocês podem estar... Deixa eu fechar um pouquinho minha janela aqui, o sol tá vindo bem no olho. Então, vocês podem estar buscando depois ali no AVA, vai estar, né, gravação aula ao vivo do dia 1/4, né, que no caso é semana que vem, tá? Eu vou estar disponibilizando ela antes, né, então talvez hoje, ou até hoje dia 24/4, ou até amanhã dia 25/4, tá? Não tem por que eu esperar até semana que vem, né? Eu já posso estar disponibilizando para vocês aí, fechou? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar ali no AVA, tranquilo? Vamos lá então. Então nós temos hoje 2 assuntos para tratar. Vamos começar falando um pouquinho de elaboração e validação do plano de auditoria, né? Então, nós vimos os tipos de auditoria, tudo isso, e agora a gente vai ver como é que semana passada a gente viu um pouquinho do plano, planejamento de auditoria, plano de auditoria, esses documentos que vocês viram que são extremamente importantes para esse processo de auditoria, né? Então, dentro do plano de auditoria, pessoal, ele vai ter lá estabelecido quais são os critérios e qual é a programação da atividade de auditoria que vai ser feita na empresa, beleza? Então, na fase de preparação inicial da nossa auditoria, é muito, mil vezes muito importante que seja realizado ali um bom plano de auditoria, tá, pessoal? Se vocês tiverem um bom plano de auditoria, ele vai facilitar e muito as coisas para vocês quando vocês forem realmente fazer auditoria, tá? Esse plano ele precisa ser validado, né, antes de vocês fazerem a auditoria. Por quê? Porque ele já vai ser apresentado e utilizado na reunião de abertura, já com os representantes da empresa que vocês vão auditar, tá? Quais são os benefícios de a gente ter um bom plano de auditoria? Então, otimização do tempo, otimização do uso de tempo da auditoria, desenvolvimento de atitude profissional por parte do auditor. O plano vai beneficiar vocês na questão tática. Por quê? Porque ele vai mostrar que vocês estão bem preparados e que a atividade que vocês foram executar na empresa é uma atividade séria. O plano ele dá mais significância, né, ao resultado, então leva a várias conclusões que são válidas, porém com um maior valor agregado, né, com mais estofo, vamos dizer assim, né? Então, vocês vão estar bem preparados utilizando um bom plano de auditoria, tá? E para vocês iniciarem esse plano de auditoria, vocês têm que fazer uma verificação
de quais são os documentos que são requeridos em cada tipo de auditoria. Então, a gente tem essa tabela aqui para exemplificar. Quando são auditorias de primeira parte? Quais são os documentos que precisam? Precisa dos contratos da empresa, as normas da empresa, os manuais da empresa, todos os procedimentos e documentos de processo, todas as instruções e outros documentos que a empresa achar, que vocês acharem necessário. Quando é uma auditoria de segunda parte, vocês vão precisar de todos os contratos, possivelmente vão precisar de todas as normas, todos os manuais, todos os procedimentos e, às vezes, todas as instruções. E nas auditorias de terceira parte, vocês vão precisar de tudo também. Contrato, normas, manuais, procedimentos, instruções e outras coisas, tá? Então, essa tabela ajuda também para a gente conseguir aí se organizar. Depois, né, de a gente verificar todos os documentos, o próximo passo é a gente conseguir determinar qual será, né, o escopo da auditoria, ou seja, quais as atividades que a gente vai fazer, tá? E quais são as exclusões? O que está excluído da nossa auditoria? E aí a gente, a partir disso, vai passar para a matriz de planejamento, tá? Então a gente tem aqui nome da unidade de contrato da gestão auditada, né? Quais são os auditores, coordenador e diretor técnico, né? Para preencher ali. E os objetivos, né? Vocês vão colocar ali uma breve descrição do objeto e do problema de auditoria que vocês pretendem solucionar a partir das questões que vocês vão levantar aqui, tá? Então tem ali, ó, questões da auditoria, informações requeridas, fonte de informação, procedimento de coleta de dados, procedimento de análise de dados, membro responsável, limitações e possíveis achados. O que é cada um desses, né? As questões de auditoria, vocês vão colocar em formato de pergunta quais são os aspectos que vão compor o escopo da auditoria e o que vocês devem investigar, né? Observando sempre o objetivo de vocês dessa auditoria. Na segunda coluna, são as informações requeridas. Então, vocês vão conseguir identificar, né, ou vão identificar e colocar aqui, quais são as informações necessárias que vocês precisam para responder ali o objetivo, né, a questão da auditoria. Na terceira coluna, são as fontes de informação. Então, vocês vão identificar quais foram as fontes de cada informação que vocês colocaram ali na coluna 2 e colocar na coluna 3. Depois, a gente tem procedimento de coleta de dados na coluna 4, que são as ferramentas e as técnicas que vocês vão utilizar, tanto para coletar os dados, quanto para organizar esses dados depois. Aí vocês colocam na coluna 4. Na coluna 5, vocês vão colocar procedimento de análise de dados. Então, uma vez que vocês têm coletado e organizado esses dados, como é que vocês vão analisar? Quem são as pessoas que vão... quem é que vai analisar? Né? Quais são as pessoas que vão analisar? Como elas vão analisar, quais são os métodos que elas vão utilizar para análise, tá? Na coluna de procedimento de análise de dados. Depois, membros responsáveis, as pessoas que são responsáveis por cada questão da auditoria. Depois, as limitações. Quais são os obstáculos que podem acabar impedindo, né, que vocês façam o processo de auditoria? Então, um funcionário que não está com vontade de responder, alguém que está mentindo, alguém que não deixa entrar no setor, isso tudo acontece, tá, pessoal? Só para deixar vocês claros. Então, as limitações vocês vão colocar aqui e os possíveis achados, né? Vocês vão esclarecer precisamente quais são os resultados ou as conclusões que vocês querem alcançar. Aqui não é nada, aqui não vai nada, né? De depois de vocês terem feito a auditoria. Isso tudo é que vocês acham que vai acontecer antes da auditoria, né? Porque isso vai no plano de auditoria. O plano de auditoria ele é montado antes da auditoria, beleza? E aí a gente tem os métodos que a gente já viu, né? Rastrear para frente, rastrear para trás ou livre deslocamento. Relembrando, rastrear para frente. Eu começo a minha auditoria lá no pedido, acompanho todo o processo até a expedição, né? Faço auditoria em todos os setores. Vantagens do método rastrear para frente. Ele pega o processo como um todo linearmente. Desvantagem do método rastrear para frente, né? Ele não tem muitas desvantagens, tá? Mas a maior delas é que se vocês tiverem no processo, chegarem num setor e não tiver ninguém para fazer a auditoria, né? Vocês precisam parar a auditoria e esperar. Isso é uma desvantagem. O rastrear para trás, a mesma coisa do rastrear para frente, só que é o contrário. Vocês começam pela expedição, vem vindo até o pedido, né?
as vantagens e as desvantagens são a mesma, né? A vantagem é que elas seguem um movimento linear, né? Sequencial, mesmo que de trás para frente, né? Mais sequencial. E a desvantagem é que se vocês chegarem, né? E não tiver ninguém no setor, vocês vão ter que parar a auditoria e esperar. O de livre deslocamento, né? Vocês podem ir em setores separados, não seguindo uma ordem de produção, né? Para frente ou para trás. Vantagens do de livre deslocamento. Se não tiver ninguém no departamento, vocês podem ir para o próximo departamento e depois vocês voltam, tá? Desvantagem. A chance de auditores que estão iniciando agora, né? Neófitos, vamos dizer assim, esquecerem de algum setor é grande, tá, pessoal? Então tem que ter bastante experiência aí para utilizar esse método de livre deslocamento. Tá? Aqui também tem a tabelinha de novo. Depois, o próximo passo é o planejamento dos recursos da auditoria, tá? Assim, alguns fatores a gente tem que considerar e determinar quais são qual é o número, né? Quantos auditores eu preciso ter para a equipe, né? E aí, nesse planejamento de recursos para auditoria, eu vou colocar o escopo, objetivos, número de funcionário, dimensão física da empresa, visita de acompanhamento de supervisão e complexidade dos processos, né? Se tem algum tipo de processo lá que é extremamente complexo e a gente precisa de uma ajuda de um especialista para acompanhar, para explicar, etc. Tá? Isso também é importante. E o último passo lá do plano de auditoria é a gente enviar para a auditoria, né? Enviar a auditoria, desculpa, para os representantes da empresa que foi auditada. Então, pessoal, a gente sempre tem que lembrar que no final da elaboração do plano de auditoria, o auditor líder tem que entrar sempre em consenso com a empresa que foi auditada. E a partir disso, ele vai elaborar uma proposta de programação para conduzir a auditoria lá na empresa, tá? Então, por isso que eu falei semana passada, né, que o auditor tem que ser uma pessoa bem flexível, né? Então, essa flexibilidade ela é bem importante, tá? Para o auditor, para ele, porque no começo e no final, tanto o auditor quanto a empresa tem que chegar num consenso, tanto de plano de auditoria quanto de resultado de auditoria, tá? Quando a gente fala de plano de auditoria é antes da auditoria e resultado é depois da auditoria, beleza? Então aqui a gente tem, né, o plano de auditoria, né? Que fala ali, né, o cliente, né, o setor de aquisições, área da empresa XYZ Indústria, né? Então aqui a gente vai fazer uma auditoria, já dá para ver aqui, né, que nós vamos fazer uma auditoria só uma parte da empresa, né, só no setor de aquisições. A área auditada, local e data. Então, Delta Indústria e Comércio, Avenida Florianópolis, do dia 10 e 11 de junho de 21. Qual é o tipo de auditoria? Uma auditoria de sistema de segunda parte, né? Então, essa aqui é uma auditoria interna, vamos dizer assim, né? Objetivo da auditoria, ó. Então, vai lá, auditar o sistema de qualidade da Delta para verificar sua implantação e implementação de acordo com a norma ISO 9001, sistemas de qualidade, modelo de garantia de qualidade em produção, instalação e serviços associados para a produção de borracha sintética, visando a qualificação como fornecedor da XYZ, tá? Documento de referência, ISO 9001, manual de qualidade Delta, procedimento Delta, especificações de produto, né? Então, como ela é uma auditoria de segunda parte, a gente viu lá, ó, que não são todos os documentos que precisa, né? Então, por isso que não estão todos esses documentos lá, mas estão quase todos lá, beleza? Depois tem os requisitos de confidencialidade, distribuição do relatório, né? Então, o relatório em sua versão original será entregue ao senhor Paulo dos Santos, setor de aquisições, A equipe auditora, né? O nome de todo mundo. E as posições, né? O Rodrigo, auditor líder, depois vem os auditores. Recursos administrativos e cargos auditados, né? Então, a cargo dos auditados, desculpa. Então, o que o pessoal que vai fazer a auditoria, no caso nós, né, vamos dizer assim, precisam, né? Então, ó, existe a necessidade de uma sala de apoio para reunião da equipe auditora, durante a auditoria, E aqui depois vem toda a agenda de auditoria, beleza? Então, é assim que fica um plano de auditoria. E é esse plano de auditoria, né, que ele precisa ser validado com a empresa antes de a auditoria começar. Por quê? Não adianta a gente empurrar a goela abaixo, vamos dizer assim,
um plano de auditoria com uma empresa, porque às vezes é a semana da CIPA, por exemplo, da CIPAT, né, no caso. É a semana da CIPAT, aí não dá para fazer auditoria. Ou a gente vai fazendo num setor que as pessoas foram numa feira, estão viajando, ou estão numa semana de fechamento, também não dá para fazer. Então tem tudo isso, né? Por isso que isso tem que ser combinado entre a empresa que vai auditar e a empresa que vai ser auditada, tá? Deixa eu ver um negocinho aqui, só rapidinho. Só verificar um negócio rapidinho, peraí. Fechou. Tá. Então, pessoal, para a gente validar esse plano de auditoria, o auditor ele precisa desenvolver a sua própria ferramenta, né? Ou seja, né, ele tem que ter lá dele, né, a lista de verificação de itens. Por quê? Porque ele vai passar por todos os itens e todos os elementos que vão influenciar na auditoria dele. Então, a aplicação dessa lista de verificação, ela deve ser feita depois do preenchimento da matriz de planejamento, beleza? Foi. A minha internet está oscilando, estou esperando um pouquinho para ver se melhora. E aí, pessoal, para a gente preparar essa lista de verificação, ela tem que seguir, obviamente, um processo lógico, né? Onde a gente vai seguir uma linha ali bem sistemática, tá? Então, primeiro a gente vai ler e entender toda a documentação que for aplicável para essa auditoria. Então, a gente vai ver os manuais, as normas, os procedimentos, os contratos, todos aqueles documentos que a gente viu lá no começo, tá? Depois, a gente tem que entrar no contexto do escopo, né, das atividades que a gente vai fazer e dos objetivos da auditoria, e com isso, né, determinar quais atividades são mais prioritárias ou são prioritárias, tá? A gente vai determinar o que a gente quer saber com essa auditoria ou o que a empresa deseja saber com essa auditoria e daí a partir disso a gente vai desenvolver uma pergunta que vai dar essa informação, tá? Então, por exemplo, a empresa quer saber o porquê de tanto gasto do setor de compras. E a gente vai fazer uma auditoria e vai dizer para ele, vai desenvolver uma pergunta, né, que vai responder essa pergunta deles, ok? E aí, pessoal, tem vários tipos de lista de verificação, tá? Aqui tem 4 tipos, né? Então a gente pode ter uma lista de verificação de tipo critério, que a gente estrutura ela de acordo com os critérios de garantia de qualidade que estão lá na ISO 9001. A gente pode fazer uma lista de tipo departamental, tá? Que ela é estruturada de acordo com o trabalho específico de um departamento e está relacionada aos critérios daquele departamento, tá? A terceira é a tipo norma da empresa, que ela está estruturada e preparada como um padrão para usar em todos os departamentos da empresa, ou a gente pode fazer um tipo sob medida, né? Que é uma lista de verificação que ela é feita somente para aquela atividade, para aquela auditoria bem específica, tá? Então, o uso dessas listas, né, vão trazer várias vantagens para mim, né? Tanto para mim que sou auditor, tanto para a empresa que está sendo auditada, né? Para o auditor, ela vai funcionar como uma diretriz, né? Então, eu vou pegar a minha lista, vou ler ali certinho e vou ver o caminho que eu tenho que seguir. Ela também vai atuar como um gerador de evidências objetivas, né? Então, por exemplo, eu vou lá, eu verifico aquele item tem uma não conformidade, eu pego a evidência dessa não conformidade, beleza? Terceiro, ela é ela é um facilitador de memória, né? Então, com todas as atividades ali, eu não vou esquecer de pular nenhuma. Eu faço uma, dou um check, vou indo, check, check, check. Quando chegar no final, eu sei que eu fiz todas as atividades daquela auditoria. Ela também é um facilitador de continuidade, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando hoje nesse setor aqui na auditoria, amanhã, se eu não terminei, eu tenho que voltar nesse setor. E com essa lista de verificação, eu sei que eu tenho que voltar naquele setor, ou eu posso ir para o próximo, tá? Ela é um meio de coleta e agrupamento de informações. Por quê? Ali eu vou ter todas as atividades, eu vou ter tudo que eu coletei. Então, isso fica condensado ali, beleza? E por último, ela é um super auxiliar, ele está só um auxiliar, eu digo que é um super auxiliar para a elaboração do meu relatório final.
Porque ali eu vou ter todas as atividades, todas as não conformidades, todas as evidências que eu encontrei. E é tudo que eu preciso para responder, obviamente, um relatório, para fazer um relatório. Tá? Aí, quais são as vantagens dessa lista de verificação para a empresa que está sendo auditada? Tá? Ela vai ser entregue para a empresa antes, né? Então ela vai atuar como um indicador para a empresa poder se preparar com quais setores que vão ser são feitas as auditorias, com quais sistemas vão ser feitas, tudo isso. Ela vai atuar como uma diretriz de treinamento, então eles vão saber o que eles têm que melhorar e vai atuar, obviamente, como uma evidência do que foi examinado na empresa. Com aquilo ali, a empresa vai saber tudo o que foi auditado. Beleza? Aqui tem um exemplo de auditoria de um hospital que foi feito aqui, um estudo de caso retirado do Manual de Auditoria Operacional e Regularidades elaborado pelo governo do estado da Bahia em 2014, que foi feito em um hospital, né? Então, tem ali, ó, o escopo dessa auditoria contemplou minimamente os processos e subprocessos a seguir. Então, ó, processos de apoio, processos de aquisição, esses são todos os locais que foram auditados dentro desse hospital, tá? Compra de bens, compra de serviços de terceiros. Processo de gestão pessoal, seleção e contratação, dimensionamento, alocação e controle de frequência da força de trabalho e folha de pagamento. Então, tudo isso foi auditado, né? Processo de gestão patrimonial, gestão de bens móveis, gestão de bens imóveis e gestão de estoques. Processo de gestão financeira, controle financeiro e faturamento, processos de gestão de resíduos sólidos de saúde, tratamento e destinação de resíduos. Depois dos processos de apoio, ele fez de processos de gestão. Processos de controle, registro e disponibilização dos dados de produção da assistência. Terceiro, processos finalísticos, né? Então, acesso à assistência, acolhimento com classificação de risco, agendamento de consulta, gestão de leitos, articulação com rede de assistência, sistema referência contra referência, gestão das informações médicas, né? Então, arquivamento, guarda, alimentação, acesso, disponibilização e, por último, assistência ao paciente, sistematização da assistência de enfermagem, uso do protocolo químico, admissão do paciente, alta do paciente. Então, tudo isso foi verificado na auditoria, né? Então, como vocês podem ver, esse escopo, né, essa lista de verificação, ela fica muito fácil. Então, por exemplo, lá, primeiro eu vou analisar a compra de bens. Daí eu vou lá, analiso, tal, faço a auditoria lá, dou um check aqui. Vou para a compra de serviço de terceiros. Vou lá, pego toda a documentação, norma, tal, confiro, tal, tudo certinho, dou um check aqui. E aí eu vou indo, né? Então, isso acaba facilitando muito. Aí chego ali na seleção e contratação, eu encontrei uma não conformidade. Escrevo aqui do lado a não conformidade que eu encontrei, certo? Escrevo aqui a evidência que eu encontrei. Então, esse documento ele acaba sendo muito importante, né? Tem muita informação aqui, tá? E aqui, então, pessoal, seria, né, a matriz de planejamento, certo? Para essa auditoria aqui, tá? Então, tem todas as questões da auditoria aqui. Esse cara aqui é esse mesmo que tem... Cadê? Aqui. Só que preenchido, certo? Então, vamos ver como é que fica preenchido. Questões da auditoria. O processo de aquisição ocorreu de forma regular? A fase de contratação ocorreu de forma regular? Houve levantamento da demanda interna pela necessidade de compra e contratação? Foi elaborado um projeto básico contendo uma justificativa? E aí vem respondendo, né? Quais são as informações que precisa, quais são as fontes, procedimento de análise de dados, membro responsável, limitações e possíveis achados. Aqui os achados já estão respondidos, né? Ausência de demanda ou falha no levantamento da demanda interna de compra e contratação, ausência ou falha na elaboração do projeto básico, e assim a gente vem preenchendo essa matriz de planejamento que tem que ser entregue antes da auditoria, beleza? Aqui tem a continuação, depois vocês podem ver com calma, beleza? Pessoal, vamos fazer um 10 minutinhos de intervalo aí, daqui a pouco a gente volta. Valeu? Até depois.
Então tá, minha galera. Vamos continuar então agora com a segunda parte da aula aí falando um pouquinho de execução da auditoria. Então agora estamos com todos os documentos prontos, equipes montadas, documentos aprovados pela equipe de auditoria e pela empresa. Vamos para a execução dessa auditoria, certo? Então, pessoal, a execução, né, ela é definida aí por várias, né, por uma série de informações que são determinadas sobre esse processo que a gente vai realizar como auditores, beleza? Essas informações, de algum modo, elas acabam sendo fundamentais, né, para a gente saber se os setores da empresa auditada estão seguindo ali todos os procedimentos, todos os padrões de qualidade que são estabelecidos pela empresa ou pelas normas, tá? Nesse processo de execução de auditoria, a gente vai realizar, né, como auditores, várias e várias perguntas às pessoas que estão envolvidas naquelas operações em todos os setores que a gente está auditando. Então, a gente como auditor vai definir aqui nessa etapa de execução a equipe que vai trabalhar na auditoria dessa empresa, tá? E aí a gente vai identificar quais são os objetivos da auditoria, por que a gente está fazendo essa auditoria, quais pontos a gente precisa restabelecer no plano de ação e de execução dessa auditoria. E aí, toda a auditoria inicia pela reunião de abertura. Essa reunião de abertura, ela tem que ser realizada, né, com os representantes da alta gestão da empresa, então parte de diretoria, tá? E também com os representantes das funções ou processos que vão ser auditados. Então, geralmente, gerentes, coordenadores ou algo do tipo, tá? O objetivo dessa reunião de abertura é a gente conseguir fazer uma relação desses propósitos que a gente vai fazer na execução da auditoria. Então, eles ficarem sabendo como é que vai ser feita a auditoria, o que a gente pretende, os setores que vai ser visitado, então tudo isso, tá? Então, ó, tem aqui alguns tópicos, né? Primeiro, apresentação dos participantes, incluindo observadores e guias, e um resumo das funções de cada um. Segundo ponto, os pontos para a reunião, no caso, confirmação dos objetivos, do escopo e dos critérios que estão relacionados com a auditoria. Terceiro, confirmação do plano de auditoria e outras providências que sejam pertinentes com o auditado, bem como quaisquer mudanças de última hora, certo? E também o dia e a hora da reunião de encerramento, beleza? Quarto ponto, desculpa. Apresentação dos métodos para gerenciar os riscos da empresa, que podem resultar da presença dos membros da equipe auditora, e realizar a auditoria, incluindo a informação ao auditado de que a evidência da auditoria será baseada na amostragem da informação disponível, certo? Depois a gente vai confirmar algumas coisas com a empresa, como canais formais de comunicação entre a equipe da auditoria e o auditado, confirmar durante a auditoria, se durante a auditoria o auditado será mantido informado do progresso da auditoria, confirmar os recursos e instalações necessários, se eles estarão disponíveis para a equipe de auditoria, se os assuntos relacionados à confidencialidade e à segurança de informação, procedimentos relevantes de saúde e segurança no trabalho, emergência e segurança para a equipe auditada e o idioma que vai ser utilizado durante a auditoria. E por último, a gente vai buscar informações sobre, naquela reunião, o método para relatar as constatações da auditoria, incluindo a classificação, informações sobre as condições nas quais a auditoria pode ser encerrada, reunião de encerramento, como lidar com possíveis constatações encontradas durante a auditoria e informações sobre qualquer sistema para dar retorno ao auditado sobre essas constatações ou conclusões da auditoria, né? Isso inclui reclamações, apelações e tudo isso que envolve, beleza? Então, esses são alguns pontos, né, que obrigatoriamente precisam ser trazidos nessa reunião de abertura. Então, a partir disso, o auditor líder, ele tem que comunicar periodicamente, então vamos dizer que é uma auditoria que leva vários dias, né? Periodicamente é uma vez por dia ou 2 vezes por dia, enfim, o progresso da auditoria dele para a equipe dele e para a equipe do cliente da auditoria, tá? Todas as evidências que forem coletadas durante as auditorias
têm que ser relatadas o mais rápido possível à empresa que está sendo auditada. Então, é extremamente recomendado que para qualquer consideração que seja pertinente de um assunto que não esteja lá no nosso escopo de auditoria, a gente precisa anotar e relatar ao líder da equipe da auditoria para o líder da equipe de auditoria relatar para a empresa, beleza? Então, a gente está fazendo uma auditoria lá no setor de compras, tá? Setor de manufatura, já usei muito exemplo de compras. Setor de manufatura, e a gente percebeu que tem lá um funcionário que ele não usa, sei lá, luvas para operar uma máquina. X lá que precisa de luvas, tá? Então eu vou até o meu auditor líder, comunico para ele, ele vai e comunica para a empresa. Ou se eu for auditor líder e observar, eu comunico diretamente para a empresa, tá? Pessoal, em algumas situações onde essas evidências de auditoria indiquem que os objetivos da auditoria não poderão ser atingidos, ou seja, se eu estou fazendo auditoria e eu estou vendo, né, que a gente tem muitas evidências, muitos problemas e que a gente não vai conseguir alcançar o objetivo que a gente tratou lá atrás, o trabalho do auditor líder, né, é relatar essa situação para a empresa que está sendo auditada, né, para que a empresa determine todas as medidas que ela acha apropriada para resolver essa situação. Esse fator, pessoal, quando ele acontece, ele pode acabar implicando em a gente ter que modificar a programação da auditoria. Por quê? Porque a auditoria vai ter que parar, a empresa vai ter que resolver e depois a auditoria vai ter que voltar, né? Então, tem todo esse problema aí. Então, é fundamental, pessoal, para que a gente tenha sucesso na nossa auditoria, que tenha aí um processo de comunicação de tudo que a gente descobrir em algum momento adequado. Então, geralmente, né, os auditores eles aguardam até a reunião de encerramento da auditoria para comunicar essas descobertas, mas quando são coisas muito graves, elas devem ser comunicadas na hora, tá? Aí, pessoal, uma evidência de um processo de auditoria, né? O que é uma evidência? Né? Eu falei tanto em evidência, mas o que é? Ela vai sempre se basear, né, em a gente demonstrar as informações que a gente tem disponível. Então, nessa etapa da execução da auditoria, a gente tem ali um pensamento de incerteza nessa aplicação. Por quê? Porque todos os indivíduos que atuam nas conclusões de auditoria vão se atentar nesse tipo de incerteza, tá? Então, o objetivo de um processo de auditoria é a gente sempre buscar o quê? A conformidade do sistema. Mas, obviamente, muitas vezes a gente não vai encontrar, ou a gente vai encontrar muitas não conformidades, que são coisas que não estão conforme deveriam estar, tá? E para isso eu preciso evidenciar, né? Tanto evidências corretas, quanto evidências de conformidades, quanto evidências de não conformidades. E aí existem 3 jeitos de a gente fazer essas evidências, ou ter essa evidência. Primeiro é a evidência física, tá? Essas são evidências que constituem provas cabais da existência de uma não conformidade. Por quê? Porque essas são inquestionáveis, tá? Esse tipo, quando a gente tem uma evidência física, ela é inquestionável. Aí a gente pode ter 2 tipos de evidência física. Ela pode ser documental, que geralmente a gente obtém analisando procedimentos, analisando instruções de trabalho ou qualquer outro documento, e a partir disso a gente consegue mostrar que está sendo feito de forma errada, ou uma evidência factual, que é uma evidência que eu coleto, né, como auditor, observando um determinado fato ou um procedimento que está acontecendo na empresa, né? Então eu posso tirar uma foto, gravar um vídeo, e aí não tem como questionar esse tipo de evidência, né? Que é a evidência física. Depois a gente tem a evidência verbal. Essa é a menos confiável, tá? Quando a gente compara com as fontes de evidência física, por exemplo, ok? Por quê? Porque essa é uma evidência que geralmente ela é obtida com a entrevista de funcionários da empresa, ok? E às vezes o funcionário está um pouco nervoso, ele fica um pouco confuso do que está acontecendo, e aí pode ser que ele diga ou acabe dizendo, né, algo que não condiz com o que está acontecendo na empresa, ok? E aí, pessoal, quando a gente coleta uma evidência verbal de não conformidade, idealmente é que a gente vá ao local da não conformidade e
e consiga, desculpa, uma evidência física, né, para corroborar ali com a evidência verbal. E depois nós temos a evidência circunstancial. Esse é algum evento que acontece na empresa, tá? Algo que acontece na empresa que a gente pode considerar não conforme, mas que aquele evento isolado ele não é suficiente ou prova suficiente para constituir uma não conformidade, tá? E aí geralmente eu tenho que conseguir mais outra evidência também, beleza? Um exemplo de evidência circunstancial é um testemunho, em que um colaborador testemunha alguma situação que presenciou algum dia no processo da empresa. Tá? Então, sempre procure por evidências físicas, ou documentais, ou factuais. Beleza? A não conformidade, pessoal, ela acaba sendo uma deficiência no sistema de qualidade de produto ou de serviço da empresa. Aí nós temos aí dois tipos de não conformidades. A não conformidade de escala maior e a não conformidade de escala menor. As não conformidades de escala maior, elas geralmente são causadas por conta de uma falta de documentação ou por algum tipo de inconsistência nesse sistema de implementação do sistema de qualidade. E alguns exemplos são falta de procedimentos documentados para os serviços que são controlados, falta de registro das evidências que demonstrem que as deficiências do sistema que precisam de ação corretiva foram eliminadas, e também mudanças de desenhos de projetos que foram implementados sem primeiramente passar pelos canais de aprovação adequados. Esses são 3 exemplos de não conformidades de escala maior. As não conformidades de escala menor são pequenas discrepâncias ou alguns lapsos de informação que tem ali dentro da documentação do sistema de qualidade. Esse é um tipo de não conformidade que não afeta diretamente a qualidade do nosso produto ou do nosso serviço, e a maior parte delas é fácil e rápido de resolver. Alguns exemplos de não conformidades de escala maior. Desenhos isolados marcados com modificações de projeto que não foram autorizadas, documentação insuficiente com relação à experiência de treinamento, exemplos isolados de equipamentos com certificação de calibração vencidos e ações corretivas de não conformidades menores ainda pendentes, como consta no relatório levantado na auditoria interna. Então, a gente consegue ver uma diferença entre as de escala maior, que são coisas muito mais graves, mais complicadas de resolver, e a de escala menor, que são coisas mais rápidas ali de estar resolvendo. E aí, uma vez que esse processo de auditoria foi completado, certo? A reunião de encerramento tem que ser realizada entre o grupo de auditoria e a direção da empresa, assim como a reunião lá no início, né? A reunião de abertura. Essa reunião de encerramento, ela tem que ocorrer sempre no último dia de auditoria, conforme a gente já colocou lá no plano inicial da auditoria, e posteriormente a essa reunião, o relatório final será preparado. Então, nessa reunião, pessoal, as observações e os resultados da auditoria, eles têm que ser transmitidos, tá, para a alta direção de uma forma fácil de compreensão. Então, o auditor líder vai conduzir a reunião de encerramento e vai ressaltar algumas observações, esclarecendo a importância de cada uma delas, tá? Então, a gente tem um pequeno roteiro aqui na reunião de encerramento, né, do que ele deve ter. Então, ele tem que iniciar agradecendo a alta direção e os participantes pela cooperação na auditoria, tem que ter a assinatura de todos na lista de presença da reunião de encerramento, tem que relembrar o escopo da auditoria, reafirmar o padrão dentro do qual a auditoria foi realizada, apresentar as não conformidades e observações encontradas, apresentar um resumo das descobertas e de cada um dos auditores, responder perguntas e os agradecimentos finais. Beleza? Durante essa reunião de encerramento, a gente pode encontrar algum tipo de discordância entre o coordenador do sistema de gestão da empresa e o auditor líder quanto a alguma não conformidade ou outra, né? Porque é na reunião de encerramento que a gente apresenta essas não conformidades. No caso de uma equipe de auditoria, o posicionamento final da equipe tem que ser o resultado da concordância entre os membros da equipe de auditoria, endossado, né, assinado ou concordado com o auditor, pelo auditor líder, certo? Nessas situações, tá? Algumas empresas que são certificadoras, elas têm um sistema de pós-venda
onde o coordenador do sistema de gestão entra em contato com a empresa certificadora, fala os motivos da discordância dele e a certificadora vai reunir ali um grupo de auditores que não são aqueles que fizeram a auditoria da empresa e a partir disso esses auditores vão fazer ali uma análise complementar daquela não conformidade que o coordenador do sistema de gestão não concordou e das causas de discordância da empresa. Beleza? E aí, pessoal, os relatórios de não conformidade que são apresentados e discutidos nessa reunião de encerramento, eles têm que ter algumas descrições factuais de não conformidades que sejam sustentadas por evidências objetivas. Então, por exemplo, nas reuniões de auditoria, de encerramento, o que a gente tem que evitar, tá? Para não dar problema. A gente vai evitar focar nos aspectos negativos do resultado da auditoria, então a gente não vai fazer isso. A gente não vai demonstrar falta de flexibilidade. Então, como eu falei, o auditor tem que ser bem flexível, tá? Tanto quanto a opiniões diferentes, quanto a discussões que sejam feitas ali na reunião de encerramento. A gente não vai julgar pessoas, porque as não conformidades não são julgadas, não são relacionadas a pessoas, e sim a sistemas. E a gente não vai discutir a programação de auditoria ali em muitos detalhes, porque já foi feito, tá? A gente não vai apresentar excesso de argumentação em dois casos. Por parte do auditor, o auditor não deve ficar explicando demais porque ele encontrou aquela não conformidade, e ele não vai, por parte da empresa que foi auditada, também não vai ficar falando muito sobre por que a causa é improcedente, porque vai atrapalhar a reunião, tá? A gente também não vai abordar alguns assuntos que sejam polêmicos, a menos que sejam muito necessários, e a gente não vai deixar a mesa de reunião sem um acordo sobre os resultados, tá? Como eu falei, o auditor líder e os auditores juntos têm que ser extremamente flexíveis, tá? E tudo tem que ser acordado com a empresa, desde o plano de auditoria lá do começo até a reunião de encerramento e, posteriormente, ali o relatório sobre a auditoria. Beleza? Alguma dúvida? Emily que chegou depois. Alguma dúvida? Não? Então tá. Uma questão aqui para justificar uma outra questão ali. Ontem abriu a primeira avaliação online, gestão de auditorias da qualidade. Fica aberto de ontem, de hoje, 24 de abril, até sexta que vem, dia 2 de maio. Por isso, eu preparei uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios é baseada no questionário. Não, tranquilo, sem problema. Fica frio. Depois, se quiser assistir a aula, ela vai ficar gravada, aí tu pode assistir, tá? Sem problema. Essa lista de exercícios, ok? Ela é referente a esse questionário avaliativo 1, que fica aberto até sexta-feira, tá? A intenção é auxiliar vocês, né, a fazerem a lista de exercício para vocês irem muito bem no questionário avaliativo 1, beleza? Então, eu vou dar meia horinha aí para fazer e depois a gente corrige, tá bem? Qualquer dúvida, só me chamar aí no chat. Até depois. Bom exercício.
Não, não, a gente já vai corrigir. Aí vocês podem responder aí pelo chat ou pelo microfone, tá? Falta um minuto. Vamos corrigir, aproveitar então. Vamos lá? Aí vocês podem abrir o microfone e responder ou podem responder pelo chat, sem problemas, tá? Primeira pergunta: o que é uma auditoria de sistema? O que vocês colocaram? É uma auditoria realizada para verificar o sistema de gestão da qualidade. Beleza, tá certo. Na minha resposta, eu coloquei aqui: é uma avaliação sistemática e documentada para verificar se o sistema de gestão da qualidade está conforme com os requisitos planejados, implantados e atua de forma eficaz. Beleza? Emily, quer responder? Conseguiu fazer? Não? Pergunta 2: o que é uma auditoria de produto? É a verificação de um produto ou serviço para garantir que ele atende às especificações técnicas ou ver se o produto atende qualidade. Perfeito. Perfeita resposta, também parecida com a minha, nem vou ler muito. Pergunta 3: o que é um plano de auditoria? Documento que define o escopo, os objetivos e os critérios. Beleza. Eu coloquei também, é um documento que descreve as atividades e os detalhes da auditoria, como escopo, objetivos, critérios, equipe auditora, local que vão ser auditados e o cronograma. Tá, na mesma linha aí. Fechou? Pergunta número 4: quais são os princípios para a confecção de uma redação técnica? Uso de linguagem técnica apropriada, organização lógica das ideias, perfeito. Também coloquei aqui clareza, precisão, imparcialidade, coerência, coesão e formalidade. Olha, a Emily respondeu a primeira, tá certo, Emily, a tua resposta. Show de bola. Pergunta número 5: quais são as vantagens do método de auditoria rastrear para frente? Emily respondeu: permite verificar se os requisitos foram corretamente implementados nas etapas subsequentes do processo. É útil para assegurar que uma necessidade inicial foi atendida até o produto final. Perfeito. Maria Vitória botou: facilita o acompanhamento do processo desde os registros iniciais até o produto final. Perfeito. Perfeita resposta. Bem parecida com a minha também. Pergunta número 6 e última: defina o que é objeto do programa de auditoria. Vocês colocaram. Emily botou: é o foco principal da auditoria, ou seja, o que será avaliado. Pode ser um sistema de gestão, processo, produto ou função específica que será submetida à verificação. Perfeito. Maria Vitória botou: os processos, produtos, área ou sistemas que serão auditados com base nos critérios definidos para atender os objetivos do programa. Perfeita a resposta de vocês, pessoal. Bem certinho, tá? Então, antes da gente terminar, só dando os recados finais aqui para vocês, tá? Semana que vem é feriado, então não teremos aula ao vivo. Essa aula já foi gravada, eu não botei lá no AVA ainda, mas eu vou colocar hoje ou segunda-feira no máximo. Hoje, amanhã. Hoje não, amanhã ou segunda-feira no máximo, tá? Vou colocar tanto a aula gravada quanto os slides da semana que vem,
tá? Que não vai ter aula ao vivo porque é feriado, né? 1º de maio é Dia do Trabalhador. Da aula de hoje, tá? Os slides já estão no AVA e a lista de exercícios já está no AVA. A gravação eu vou botar um pouquinho mais tarde, tá? Porque não precisa renderizar, enfim, tá? Outra e último recado, né? O questionário avaliativo 1 está aberto, né? Ele foi aberto hoje, dia 24/4, e vai ficar aberto até o dia 2 de maio, que é sexta-feira que vem. Então, vocês têm mais de uma semana para fazer, tá? Se vocês tiverem dúvida, me procurem lá no AVA ou, né? Bom, só vai ter o AVA, né? Porque semana que vem não tem aula. Então, me procurem lá no AVA, caso vocês tenham dúvida, tá bom? Pessoal, no mais era isso. Desejo para vocês aí um bom restinho de semana aí, de estudos, de trabalho. A gente não se vê semana que vem, a gente vê daqui 2 semanas, tá? Então aproveitem esse final de semana, o feriado, a semana que vem, para fazerem o questionário avaliativo, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, tchau, tchau, obrigado pela presença aí de vocês.